ouvindo. Ouvindo agora? Tô. Né? Tá. Posso começar? Acho que sim, né? Já apareceu aí a gravação? Apareceu. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Graças a Deus. Mais um dia se encerrou, mais uma noite chegou. E com ela mais um estudo do livro No Mundo Maior. Vamos nos preparar para, unidos a esses irmãos que todas as semanas estão ao nosso lado, presentes neste estudo, nos intuindo, esperando e aconselhando, para colher o máximo possível de informações do estudo. E assim refletir profundamente sobre cada uma delas no nosso dia a dia, das coisas que acontecem ao nosso redor. Vamos rogar que nesta noite de bênçãos e de luz, pois que quando estudamos, fazemos luz com os nossos pensamentos, com a nossa união em torno de um mesmo objetivo, que esta luz seja compartilhada com todos os irmãos que gostariam de estar conosco nesta noite, mas por diversos motivos não puderam comparecer. Que também seja compartilhada com aqueles nossos irmãos que nesse momento estão passando por algum tipo de dificuldade, seja ela de qual matiz for. Que todos eles sejam agraciados pelas bênçãos desta noite e que nós possamos participar o máximo possível desse estudo, fazer com que ele se torne cada vez melhor pelo nosso interesse e pela nossa compreensão. Que a paz esteja conosco durante esse estudo e por toda a noite. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Sr. Roberto. Olá. Hoje nós vamos começar um capítulo novo. É o capítulo 12. Isso. Capítulo 12. Tá? Então, o estudo de hoje é do livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Xavier. Nós vamos começar hoje o capítulo 12. Eu tenho uma mania horrível de falar 12. É 12. Preciso me corrigir, porque não tem U. O L, né? 12. Pois é. Ok, então vamos lá. Vamos começar o capítulo 12. Estranha enfermidade, tá? Acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, penetrei confortável residência, onde Calderaro me conduziu, incontinente, à presença de um nobre cavalheiro em repouso. Achamo-nos em elegante aposento, decorado em ouro velho. Magnífico tapete completava a graça ambiente, exibindo caprichosos arabescos em harmonia com os desenhos do teto. É uma coisa que a gente vai contar aqui. Boa noite. Boa noite. Olha só, a Luiz já estamos mostrando. A Fran, peraí, você está picotando, a Fran. Está me ouvindo agora? Não, a gente te ouve, só que você está picotando. Vamos ver, continua falando.
Não, esse é mau contato do fone. Aí, tirou. Tá sem voz de novo. Melhorou? Melhorou. Tá me ouvindo agora, sem picotar? Sim. A página do livro velho. Hein? A página do livro velho, rapidinho, isso aí. Ah, ele quer a página do livro velho. É começando o capítulo 12 do Mundo Maior. 12? É. Bom, esquece. A Fran, se você ficar se mexendo, seu microfone tá com mau contato, toda hora vai falhar. Não, mas lá em cima não mexe não, mexe aqui esse fio aqui, não tem nada a ver. Tá. Ó, prendi ele aqui, pronto. Acho que está preso agora. Vamos lá. De novo, o André Luiz, lá na Sicília, né, a casa de luxo, a gente vai reparando que, de uma certa forma, o André Luiz está nos mostrando algo, né, que para os problemas mentais, os doentes mentais, que somos a maioria de nós, não existe, né, aquele lance de, o cara é rico, é pobre, alta society, não é, poderoso, autoridade. Tá? O André Luiz está nos mostrando, de uma certa forma, isso aí. Não existe essa distinção. Né? Nossos, né, socialmente, os poderosos socialmente, o André Luiz está nos mostrando que isso existe. Ou seja, a felicidade e a infelicidade está em qualquer lugar. Nós carregamos ela conosco. Né? É uma coisa muito interessante isso. De novo, ele podia estar vivendo só casebre, né? Não. Vamos lá, então. Estirado no divã, o enfermo que visitávamos engolfava-se em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera como que nos aguardava. Aproximou-se e cumprimentou-nos gentil. Às fraternas interpelações do assistente, respondeu solícita. Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto, aflito. O orientador lançou o expressivo olhar ao doente e insistiu. Mantém ainda o autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? A interlocutora, revelando contentamento, informou. A divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, porquanto não erigiu seu império. Em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Continua? Continua aí. Então, a nossa parece. Boa noite, querida humildinha. Né? Ela falou, não, humilde entidade estava lá, mas não era humildinha entidade, não era ela. Boa noite, família. Boa noite. Calderara, então. Vamos lá. Calderara, então, fraternalmente indagou, dirigindo-se a mim. Chegaste alguma vez a examinar casos declarados de esquizofrenia? Peraí, deixa passar esse negócio barulhento aqui, peraí. É o carro do pão ou a couve do ovo? Cara, é um carro de uma pessoa alucinada, provavelmente. Ainda acha que eu tenho que gostar do mesmo que ele gosta. Não adquirira conhecimentos especializados da matéria. Todavia, não ignorava constituir esse morbo uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Este ramo ingrato da ciência, que estuda a patologia da alma, declarou o companheiro, compreendendo a minha incipiência, é, há muito tempo, campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Tal conflito é, em verdade, lamentável
e bizarro, uma vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digladeiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição por escalpelar o problema das adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. A gente pode entender, né, que a psicologia se aprofunda mais, para tentar descobrir de onde vem o problema, né? E pelo jeito que a fisiologia da época, né, acho que hoje já isso já mudou, né? Que a psicóloga terá mais psicólogo não, né? Da espiritualidade, né? Não vamos falar do espiritismo, da espiritualidade. E há uma mudança muito grande nessa questão desse pensamento. Mas a fisiologia é aquele caso, o cara está com algum problema aí, tá, né, surtando e tal, aí vem os métodos da época, sei lá, né, choque, insulina, bom, o negócio todo. E a psicologia, né, procura pesquisar. Logicamente, né, há os problemas que os remédios ajudam muito, mas tem que chegar à causa, né? Hoje está bem diferente já, né? Diferente. É uma coisa bem interessante. Quem já leu aquele livro? Muitas vidas. Quem já leu? Brian Weiss. É um livro interessante. Tem um pouco a ver com o que está falando aqui. O Brian Weiss, ele se formou em arte, PhD, e era o cara. Né? Ele começou a se aprofundar muito no estudo e havia uma paciente que eu não me lembro o nome, o livro está bem ali, mas não vou pegar não. Isso é Elizabeth ou Rosemary, não me lembro. Depois de passar por vários psiquiatras, caiu onde? Nas mãos dele. Né? Acharam que ele tinha capacidade para ajudá-la, que ninguém conseguia ajudá-la. E ele começou a pesquisar, né? Trabalhar. Tá? Isso é a história do livro, mais ou menos. Tá? E o nome do livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Nessas pesquisas, ele começa a notar que ela se transfigurava, que mudava a voz, que mudava o. Né? E ele foi se inteirando que parecia que havia ali muitas pessoas dentro de uma só. E também começou a vir escritores, muitos mestres, né? Muitas vidas, muitos mestres. Falando com ele e tal, através dela, e ele se interessou pelo assunto. Quer dizer, ele antes era mais ou menos um psiquiatra que trabalhava nessa base, né? Tipo fisiologia, né? Vamos curar. Mas aí ele passa a notar que havia algo por trás. Algo por trás e ele começa a se interessar por espiritualismo. Ele, poxa vida, eu estudei não sei quantos anos, né, em Harvard, nunca professor algum tocou nesse assunto. E ele, nas pesquisas dele, se aprofundou, tanto que há vários livros dele, né, no mercado aí, que são ótimos, né? E ele descobre, olha só, ele fez não sei quantos anos de estudos e nunca ninguém falou sobre isso. E ele foi aonde procurar, né, continuar as suas pesquisas? Numa biblioteca. E qual a melhor biblioteca para ele ir? Da faculdade que ele estudou. Ele disse que quando chegou lá, ficou admirado. Nunca alguém falou por ele sobre essa questão do espiritualismo. E lá na faculdade de Harvard, na sua biblioteca, ele falou que talvez tivesse mais ou menos 10 mil livros sobre o assunto. Né? Aí ele parte, né, para essa questão da regressão de memória, onde ele consegue curar essa moça. Logicamente, ele é um missionário, né? E num país bem materialista, né? Digamos que é um país cristão muito ateu, né? Digamos assim, né? E quem acredita em Deus não anda jogando bomba à torta direita por aí, né? Esse negócio de Deus, Deus, Deus é fogo, né? E a gente vê que o pensamento dele era um tipo fisiologista. Mudou totalmente para o quê? As causas, procurar as causas.
E o livro dele é maravilhoso. Quem não leu ainda, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Tá? Vamos lá? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria, assim, no caso aqui da esquizofrenia, como ele vem colocando, declarados esses casos, né? Você comentou aí desse... Eu ouvi algumas informações a respeito com relação do tratamento, né? Nessa área. A neurociência hoje tem uma médica brasileira, novinha, a cidadã, ela também é uma outra, essa é missionária, tá? Ela dá um show de bola, ela é muito considerada nos Estados Unidos. E êxitos, né? Ela tem conseguido com tratamento, não com regressão além da intrauterina, mas chegando a alguns casos que nós hoje, obviamente, sabemos que o esquizofrênico nada mais é do que aquelas entidades ligadas à indumentária cerebral do indivíduo, decorrência do seu mau uso do arbítrio, né? E muitos desses, infelizmente, né, pode levar até a suicídio. Eu não sei se é Clarinda, Leonel, um caso. Você Tem um foi, caso não do sei se... Aderson. Oi? Oi? Caso Aderson. Loucura e obsessão. Um dos casos, Não, né? não é nesse livro, não. Eu não sei se é Obreiros, que aparece aquele espírito que eles confundem com Nossa Senhora. Eu não me lembro o nome dos dois. Porque um foi criado com ele lá no comércio dele, ele matou, ele tirou o que lhe pertencia, deu para a família, ele casou, teve filhos, era uma boa pessoa, mas ele vivia completamente nesse quadro aqui esquizofrênico. Esquizofrenia. Eu esqueço o nome desse. Então, mediante o tratamento desobsessivo, mediante o tratamento, vamos dizer assim, esse trabalho de desobsessão ocorreu no ambiente espiritual. Que até o instrutor disse assim, acho que foi o Calderaro, para esse tipo de tratamento é necessário um amor incomensurável. Isso ficou marcado. E que apareceu um espírito, eu não sei se é a irmã Clara, ou se não é, ou é outro... É nesse livro mesmo aqui, só que é mais à frente. É mais à Lá no frente? É. Vixe. Era Fala tinha um merda. cara desencarnado, né? Isso. Não pode contar o filme, não. Vou parar aqui. Não, foi mais à frente, antes desse capítulo. Deve ter sido 5, 6, por aí. Perda o amor no Então, capítulo. então essa entidade outra, ela estava imantada no veículo, né, de manifestação, que é o perispírito. E o cidadão não conseguia êxitos, procurava médico aqui, médico acolá, enfim. Depois da intercessão, que houve o desligamento da entidade, os quadros esquizofrênicos, que na época se dava o nome, né, foi uma melhora súbita. E hoje em dia também se vê isso, mediante esse tratamento. No meio nosso, tem criaturas que chegam lá e, dependendo do merecimento da criatura. É muito tempo que leva em tratamento. Tem criaturas, eu vi com 3 reuniões a criatura ajustar-se. Mas isso aí depende do mérito de cada um, né? Isso aí, a criatura voltar com uma fisionomia totalmente diferente. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E que eu desconhecia. Eu não lia tanto quanto leio agora. Mas eu vi. Muitos quadros. É só isso, é só para dar uns defeitos. Isso aí. Dá muito a ver também, né? O livro da obsessão, só de tratamento certo. Aqui, né? A Fran, tá ruim, você tá picotando, a gente não tá te ouvindo. Acho que o telefone está. Tem alguma coisa aí com o meu contato, tá? Tá parado ali, eu tô mexendo aqui, tá vendo?
Melhorou agora? Será isso aqui, não? Eu acho que Não é. se fala. Porque quando você coloca os dois na orelha, melhora. Das outras vezes foi assim. Não, tá aqui, ó, pertinho. Ó. Não, mas você melhor? colocou um na orelha, ou os dois na orelha, não sei. Ele tá com os dois na orelha. Não, você tá dizendo quando ele bota o microfone mais perto da boca. Acho que é lá, o problema é lá mesmo, lá na pininho lá. Bom, estão me ouvindo agora? Então, Sim. Pode. Bom, Elis, é contigo agora, né? logo após, o assistente recomendou-me examinar a esfera mental do visitado. Auscultei-lhe o íntimo, ficando aterrado com as inquietudes que lhe povoavam o cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face inferior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro apresentava-me Fabrício, classificando-o como esquizofrênico. Mas não estaríamos ali perante um caso de neurastenia cérebro-cardíaca? Eu não sei o que é neurastenia, não. Eu esqueci de olhar no dicionário. Alguém tem um dicionário aí na mão? Não tem não. Mas Alguém a gente olha aqui no Google, né? Peraí. Neurastenia. Transtorno psicológico caracterizado pelo enfraquecimento do nervo central. Nervo é esse. Gerando fraqueza, esgotamento emocional, dor de cabeça, cansaço excessivo. Aí tem aqui uma doutora Aline Rangel, causas e sintomas. Deixa eu ver aqui. O que a doutora diz? É um transtorno psicológico caracterizado pelo enfraquecimento do sistema nervoso central, gerando fraqueza, então está batendo, né? Esgotamento emocional, dor de cabeça, cansaço excessivo. Bom, aí tem mais coisas aqui. É todo sintoma do esquizofrênico, né? O Caldeirão vai concordar com a André Luiz. É todo sintoma, né? Fecha o circuito, né? Nós vamos ver nesse caso aqui, lá durante o estudo, como é que ele está agindo, como ele passa agindo e o porquê, tá? Isso aqui é interessante. Porque existem vários casos. Esse caso aqui é um caso interessante. Vamos lendo. Quer falar, Jorge? Vamos lendo. Rapidinho. Porque no tronco encefalocraniano, quem aí conhece, né? Ou lidou, estudou biologia e por aí, talvez, possa até nos ajudar, porque eu sou analfabeto nesse sentido. Mais ou menos, eu sou curioso, que eu vou ler aqui e ali, posso falar um montão de besteira. Tá? Então, aqui no tronco encefalocraniano, é onde inicia a paradinha. Então, a gente tem os centros principais. Tem um coronário em cima ligado a todas as glândulas internas, neurônios, etc. e tal. Então, as fibras nervosas, ela vai ramificando-se e vai passando através dos gânglios, né, na coluna, que chama nervoso. E esses gânglios, as ramificações, vai chegando aos centros. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, esse distúrbio que ela está aqui colocando, sistema nervoso central, gerando fraqueza e esgotamento. Provavelmente, a entidade desencarnada está atuando num desses, vamos dizer assim, desses ramos aí que tem algum nome, né, do sistema nervoso, e gera transtorno, trazendo problemas. Eu li agora, eu acho que é Obsessão e alguma coisa de Valdo Franco recentemente, Loucura e Obsessão, porque uma entidade atuando no músculo, no sistema nervoso central, trazia distúrbio para o coração. E o cidadão estava tendo o quê? Inchaço nas pernas e o sangue ia. O Manuel disse que ele voltava muito fraco por esses problemas dessa influência. E tem um nome técnico, eu não sei, né?
que é, se eu não me engano, é do lado, eu acho que é do lado esquerdo, nosso esquerdo. Do nosso lado esquerdo tem um músculo ali que os danadinhos dos malandros, desculpa usar essa expressão, né? Das entidades sofredoras, atuam nesse nervo, então não há estímulo, é tipo sinapse no cérebro, tipo, não há contato. Então, aí o cidadão vai para o médico, aí o médico diz, é linfedema, precisa tomar medicamento assim, assim, assado, fazer isso, se bobear, o cara quer até operar. Mas tudo lá por essa situação. Desculpa aí, eu acho que eu falei um montão de besteira, mas eu espero que eu tenha ajudado. Os chakras é o centro de forças. Você falou que vamos entender o que vai ser falado aqui, sim, realmente. Vamos casando uma coisa com a outra. Né? Vamos lá, Elis. O instrutor ouviu-me pacientemente e observou. Diagnóstico exato, no aspecto em que nosso amigo se apresenta hoje. A esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbações do organismo perispíritico, traduz-se no vaso físico, por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento, temos aqui a doença de CRISPR, com todos os característicos especiais. CRISPR. Veja bem, está falando uma coisa aqui muito legal, originando-se de sutis perturbações do filho. Nesse caso aqui, ele é um encarnado, normalmente daqui a pouco, porque ele está passando por isso. Mas ele vai desencarnar. Estamos te ouvindo não, Afrânio. Não é possível, meu Deus. Está ouvindo agora? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, Afrânio. Tem hora que a tua voz some. Hein? Então deve ser a internet, Belisa, não é o telefone, não. Não, porque a tua imagem continua aí. Mas a internet aqui é... Acho que não é internet, acho que é fone. Bom, vamos lá. Então, quando fala aqui dessas sutis perturbações do organismo perispíritico, no caso dele, nós vamos ver que nessa encarnação é que ele aprontou, tá? Nós não vamos falar isso agora para não adiantar. Mas, geralmente, a pessoa que faz, apronta, desencarna perturbado, que é o caso dele, vai desencarnar perturbado. E quando dá-se uma limpeza, que nem o caso do André Luiz, nosso lá, aqueles 8 anos, é uma limpeza perispiritual, né? Mas no caso dessa perturbação aí, que é uma perturbação moral de ordem muito forte, tá? Ela vai influenciar muito, né? no nosso perispírito. O Vanderlei falava MOB, não era perispírito que o Vanderlei falava, era módulo organizador biológico. É um nome que dá até para encaixar melhor isso que está falando aqui. Tá? Esse organizador biológico vai vir com muitas as energias ruins dessa mente, vai influenciar muito esse corpo perispiritual, né? E quando geralmente a pessoa reencarna com esse problema, isso é um problema, não é um problema de se curar não, é um problema sério. Às vezes de encarnações, reencarnações, né? 2, 3, às vezes muitas, né? E até fazer essa limpeza. E aqui nós estamos vendo que o cara, nessa encarnação, é que ele fez esse rolo todinho, tá? Ele não reencarnou com esse problema. E hoje ele tem esse problema. É interessante isso. Qualquer um de nós pode acontecer isso, né? Vamos lá? Isso. Mostrando grave expressão no semblante, acrescentou. Repara, contudo, além dos efeitos mutáveis. Analisa a mente e os domínios das sensações. Lancei mais profundamente a sonda de minha observação sobre os quadros interiores do enfermo
e percebi-lhe imagens torturantes na tela da memória. Ensimismado, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se distante das sugestões ambientes. No íntimo, todavia, a zona mental semelhava-se à fornalha ardente. A perturbação, né? A pessoa por fora, mas lentamente está a 1000 por hora. Aí vamos ver a história dele agora, né? A imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora do corpo, a recomendar-lhe aos cuidados 3 jovens presentes também ali, na paisagem de suas reminiscências. O moribundo devia ser-lhe o genitor e os rapazes, irmãos. Conservavam entre si lacrimosos. Não, conversavam entre si lacrimosos. De repente, modificavam-se-lhe as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o. Nomeavam-no com descaridosas designações. Aconteceu nessa reencarnação, tá vendo? Não é coisa de reencarnação anterior, não, que dá a entender aí. Vai. O doente ouvia as vozes internas, ansioso, amargurado. Desejava desfazer-se do pretérito. Pagaria pelo esquecimento qualquer preço. Ansiava de fugir a si próprio, mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes, vergastando-lhe a consciência. Verificava-lhe eu os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Quer dizer, ele fez, né, praticou o ato. Agora, é uma coisa interessante. No livro Libertação tem acho que é delegado, é policial. Ele, durante a vida dele toda, ele foi polícia mineira, né? E quando chegou a uma determinada idade, que ele parou, assim, né? Deu uma pausa naquelas ações dele, ele começa, justamente o que está acontecendo com o nosso amigo aqui, o Fabrício, a pensar no passado. Né? No livro Libertação, o caso desse homem é diferente. Ele não está esquizofrênico, mas está passando por um processo obsessivo muito forte, que as vítimas dele o acompanhavam. E justamente nesse momento que ele começa a se recordar do que fez, ele abriu toda a guarda para essa turma que acompanhava ele, né, trabalhar. Quer dizer, o esquizofrênico, ele se fecha-se para o mundo, etc. Né? Ele não quer papo, tá? Não vive mais essa vida, digamos assim, entre aspas. Né? Ele está vivendo esse passado aí. E onde também, além com esses remorsos, esse sentimento de culpa, as entidades também inimigas se aproveitam. Aqui eu acho que não vai falar sobre isso, sobre as entidades inimigas dele, vai falar somente. Não, nós vamos ver que é diferente um pouquinho. Mas a gente vê que num processo esquizofrênico, a ação dos inimigos desencarnados é muito forte mesmo. Muito forte mesmo. É onde o que o Jorge falou ainda há pouco, vai descambelhar o sistema nervoso vai descambelhar todo o corpo físico e mental. E mental também. Descambelha teu cérebro também. Vamos lá? Achava-me no exame da situação, quando uma senhora idosa surgiu no aposento, tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício. Não se alimenta hoje? O interpelado vagueou o olhar pela sala. Esboçou uma resposta negativa sem palavras,
e deixou-se ficar na mesma posição. A matrona insistiu afável, mas não conseguiu demovê-lo. E porque prosseguisse atenciosa, buscando ministrar-lhe um caldo, o enfermo levantou-se de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Esbravejou expressões inconvenientes e ingratas. Rubro de cólera, repeliu o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos destrambelhados. Continua? Continua. A esposa regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto o calderário me esclareceu comovido, está no limiar da loucura, e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação de velha parenta desencarnada que o assiste vigilante. Olha só, quando fala lá atrás que ele pagaria, né, que ele é um cara de situação econômica, né, excelente. Ele pagaria qualquer preço para apagar da mente, né? Porque realmente está virando quase que uma monoideia isso aí, esse sofrimento que ele causou ao pai e aos irmãos. Realmente ele está vivendo aquilo, aquele momento. Ele não está vivendo mais a vida normal dele. Ele não é mais o Fabrício daquele momento, é o Fabrício de anos atrás. E ao tal do remorso, pô, a gente quando faz uma bobagemzinha que se lembra depois já dói, imagina um caso desse aí, né? Realmente é um caso que nós podemos, qualquer um de nós pode escambelhar mesmo legal. Mas vamos lá, alguém quer comentar? Então vamos embora. Vamos lá. Logo após, o assistente o submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Ante o neurastênico, mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança, depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos, na presença destes. Ao se sentir, porém, senhor da situação, desamparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas. Quer que leia o que é rábulas? Pode ler. É advogado que se utiliza de astúcia e má-fé para enredar as questões. Pessoa que advoga sem ser formada em direito. Que horror. Bem remunerados, desses que, sem escrúpulo, vivem de inquinar os textos legais. Por mais enérgicos e convincentes as reclamações arrazoadas, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos a penúria e a dificuldade de toda sorte. 2 deles morreram no sanatório em catres da indigência, minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas, e o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa de profunda vitaminose consequente da subalimentação a que fora compelido. Tudo isso nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando à justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar os escaninhos da consciência, os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas sempre que excitados pelo sopro das recordações. Né?
nossas ações, né? Como diz o irmão, né? O crime sempre acompanha o criminoso, não tem jeito. Tá? Você. Tá falhando, Afrânio, tá falando sozinho. Tá ouvindo agora? O Sim. crime sempre acompanha o culpado, conforme falou o Emmanuel, né? Enquanto não houver o resgate para realmente aliviar a consciência, né? Ou seja, a prática do bem para apagar a prática, não apagar, digamos, né? Para consertar a prática do mal, né? Vai ver isso aí. Que esse capítulo aqui que eu achei tão interessante é justamente isso aí, né? Tudo que nós fazemos nos acompanha. Tudo, 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 tudo. Não é só aquele filminho que passa na hora do desencarne, né? Que o livro Voltei fala, né? Mas esses certos atos nos acompanham, não é só naquele filminho, não. É a vida inteira mesmo. E justamente quando chega a uma certa idade, que a gente fica mais pacato, aí começa as recordações, olha aí o que acontece, né? Felizes, né, são aqueles que praticaram, né? Sempre, infelizmente, sempre alguma coisa a gente deixa lá atrás, né? Mas praticaram, né, o menos o mal possível, né? Praticaram mais o bem. Esses são felizes, realmente. E as recordações, muitas coisas a gente faz na hora não vê. É o caso dele aqui. Mas depois a consciência mostra, olha aqui o que é que você fez. Alguém quer falar? Vamos embora. Vamos. O mau filho e perverso irmão, enquanto o senhor dos patrimônios de resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, lograva fugir de si mesmo, sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a rivalidade e a realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo. Na viagem de volta ao próprio eu, viu-se, porém, a sós com as lembranças de que não conseguira escoimar-se. Devalde intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Estes se lhe ocultavam. Impossível era concentrar-se no próprio ser, sem ouvir o pai e os irmãos acusando-o, expurgando-lhe a vileza. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, este lhe exigia reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio e, quando tentava erguer-se no plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido, ainda aí, por dolorosas advertências no sentido de inadiável correção da falta cometida. Uma coisa interessante, né? Aí falou dos 3 andares do castelo de novo, né? Quando ele queria alcançar né, a parte alta do castelo, é interessante que justamente essa dor, né? Ele não deixava. Agora, veja bem, se no início que começou, logicamente a gente está falando aqui pelo que a gente lê, né? Começou esses problemas, dessas recordações, dessas dores, supondo que ele começasse também a fazer trabalhos no bem, de caridade, procurar ajudar pessoas, né? Aqueles muito obrigado que ele ouvia, que o Lauro Mendonça sempre falava, né? Aquelas vibrações, que tem aquela história do Chico, que quando o Chico falou com a mulher, que ele virou as costas, ela, Chico, vai com Deus, né? E as vibrações foram tão fortes que tiraram a dor, né, de angina que ele estava sentindo naquele dia. Talvez ele não chegasse ao estado que chegou, né? Isso a gente está supondo, né? Mas, como diz, né, o perdão, né, o
o amor cobre a multidão de pecados, acho que é por aí que a gente pode, né, calcular isso aí, falar sobre isso aí. Né? Então, né, o bem é sempre o melhor remédio. Né? Alguém quer comentar? Então, vamos embora, Elisa. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partido, precedendo-o na grande jornada do túmulo. Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. Perdeu a ambição, as ambições nobres e os ideais sadios. Passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, em vez de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Engrasado a máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal. Não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social, na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou. O que está falando aqui, né? Sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal. Ele não se preparou a vida inteira, né? Só juntou, só fez de uma forma indevida, né? Mas aí a gente faz uma analogia, não é nem caso de dinheiro. Aquele caso, já que eu falei do livro Voltei, que é aquele espírito que ia passar na ponte, né? E fala, eu não posso, eu matei um homem, né? Que aquela ponte a gente sabe que é uma passagem, né, dimensional, né? E o doutor Bezerra fala, não, né, não caia, né, justamente nesse problema que esse senhor aqui caiu, tá? No Fabrício caiu. Não caia nisso agora, porque se ele cai nesse problema aqui agora, do remorso, da dor da consciência, ele não ia conseguir ir para outra dimensão que era melhor, né? E para um lugar melhor. Olha só, mas o doutor, né, o pessoal fica assim, ué, mas se ele mata um homem, o que ele está fazendo aqui? Aí o doutor Bezerra explica, não, mas depois que ele cometeu esse ato, tá, ele se tornou uma excelente pessoa, ajudou os vizinhos, ajudou amigos, foi um grande trabalhador, um grande familiar, quer dizer, ele fez tudo de bom a partir daquele dia. Ele se inteirou, né, pelo tal, que está falando aqui, né, o bem universal. Ele entrou nesse... Tudo bem, ele tinha um débito, um resgate a realizar. Mas olha só, ele teve um mérito também, depois do mal que ele fez, para voltar, né, na hora certa para o resgate. É o que ele aqui não se preparou. Ele não tinha arma nenhuma para se defender, digamos assim. Né? Entrou no mato sem cachorro, nosso amigo aqui, infelizmente. Alguém quer comentar? Jorge está muito calado, Jorge. Por quê? Costurou a boca? Botou até no mudo o microfone, cara. Para não ser tentada a falar. Eu fico preocupado que a gente lê essas coisas assim, aí de repente, né, começa a pensar muito. Olha o perigo aí. Ai. Bom. Até que baqueou em supremo torpor, sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte. Adquiriu, assim, fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. O excesso de recursos materiais fez-o descrente da amizade sincera,
conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu, acentuou-lhe a independência destrutiva, extinguiu-lhe no coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição que se impôs pelos desejos menos nobres que sempre nutriu é de apatia e esterilidade. Coisa interessante. Como ele agiu, né? Como ele agiu de uma forma que ninguém mais, né, poderia confiar nele, que o que ele fez realmente foi bem, né? O pai, os irmãos. Quer dizer, ele passa também, né, a não confiar em ninguém. E realmente, uma pessoa que não confia em ninguém sofre demais, porque está muito fechado no seu mundo, né? Daí ia chegar essa situação que ele chegou da esquizofrenia, né? Se fechou demais mesmo. E o pior não é isso, que a gente vê alguns lances desse aí mundo afora aí, tá, gente? Conheço muitas pessoas que são mais ou menos assim, infelizmente. Infelizmente. Não confio em ninguém, nem em familiar. E você para perto, começa a criticar aqueles que ajudam ele. E geralmente são pessoas que têm. Interessante isso que eu estava ligando aqui. Alguma coisa assim, algum bem financeiro, não, alguma situação favorável, digamos assim. Né? Sei lá, vamos lá. Alguém quer comentar? Hoje nós vamos ler o capítulo quase todo, né? Falta só 8 minutos. Vamos lá, então. A essa altura da narrativa, Calderar apontou em particular o cérebro doente e explicou. Olha o que o Jorge falou no início, daí agora, tá? Deixa eu só uma adendo. Eu vou falar por causa de família. Você falou aí de bens. Às vezes a pessoa conquistou bens trabalhando, mas o avarento é danado, porque mesmo ele tendo, ele diz que não tem e quer daquele outro que não tem, mas que tem o patrimônio, que quer o patrimônio e não dá oportunidade de outros receber a parte do caso da herança. Porque tem um caso desse no Evangelho lá que conta essa situação. É essa situação aqui que a gente está vendo. O cidadão, quanto mais tem, mais quer. Né? Infelizmente, essa é a verdade. Aí você, quando esvaiu a energia, a força, né, o vigor, fica na cama, né? Por mais que ou a idade chega e não tenha a força, vai depender justamente de quem? Dos familiares. Nos dias de hoje, é isso. Eu estou falando caso de família, porque hoje eu também, a minha força já está indo. Mas quem tem que resolver muitas coisas pertinentes lá, na Vila da Penha, é o boneco aqui. Enfim, porque as pessoas, né, conquistaram tudo. Tem. E ainda continua dizendo, eu não tenho. Mas eu vejo tudo que gasta com médico, com isso, com aquilo. Ué, então se não tem, de onde é que sai? Então são esses. Exato, são essas coisas, né? Que esse é o avaro. Desculpa aí atrapalhar, é por isso que eu não queria falar. Vou bloquear aqui. É por isso mesmo, isso é o que eu estou falando, a gente vê muito, né? Só que cada um tem um grau, né? Esse caso aqui é um grau máximo, né? Nossa amiga aqui do Fabrício, né? Vamos lá, Elisa. A essa altura da narrativa, Calderar apontou em particular o cérebro doente e explicou. O sistema nervoso que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispíritico, segundo acabamos de estudar.
A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Tal desastre atingiu em primeiro lugar as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio e obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. De mente. Fala. O Calderaro está falando aqui para gente, né? O castelo de 3 andares. Isso aqui isso impossibilitou ele de chegar no terceiro andar, né? Não, porque ele, digamos que ele foi lá e estragou o terceiro andar. É isso que está falando aqui. Não, ele cortou a escadinha. Ele acabou com a escadinha. E isso atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, né? Que é o terceiro andar. E ainda nós estamos tentando chegar lá. Então, se destrói lá, não existe mais. Não existe mais. Então, é impossível a ligação com o alto. Nesse caso aí, né? É o que está falando aqui, né? Olha só, inutilizando temporariamente, quer dizer, logicamente, numa próxima reencarnação ou próximas reencarnações, esse temporariamente acaba, quer dizer, volta a ser útil o negócio, né? Mas nesse momento ali, né? Está parado mesmo. Mas na próxima encarnação, provavelmente, ele vai ter que reparar. Aí vai ter uma mente não muito privilegiada, mas, digamos assim, poderá ter algum conhecimento, mas o contato com a ambiência maior não vai ser uma pessoa sensível. Poderá ser até uma pessoa sensível, porque há graus e graus dessa situação aí. Mas percepção, talvez, se for aguda mesmo, 0. Vai ter uma vida normal, né? Mas é um doente. Na próxima reencarnação ele tem tudo para melhorar, mas vai ter algumas dificuldades aí. Exato. Aí, né? As seguintes, isso. Aí eu vou falar eu vou falar pessoal, né? Esse é o achismo. E as seguintes é que vai começando a dar as mudanças, né? O trabalho, né? O amor cobre a multidão de pecados, né? Se tiver, a gente muda na seguinte, né? Exceto isso, é isso que eu estou me referindo. Pode. De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente desequilibrado, graças à contínua assistência de nosso plano. Então, vamos parar por aí? Vamos. Aí vai vir uma outra resposta. Sem prejugar ninguém, você vê, esses últimos tempos aqui no Brasil, quantas criaturas vão ter problemas aí desse nível? Tanto da esfera política, da esfera artística, né? E muitas pessoas aí ligadas, né, nas comunidades com os problemas esses, né? Desequilíbrios de ordem sexual de monta, grave. Olha quanta gente aí vai estar no rolo aí e nós coloquemos a nossa barba de molho, né? Nesse sentido aí. Tem muita gente boa aí, doentinha aí, que ficou vivo. Análogo a isso aqui, ó. Já tem bastante.
Já tem bastante Sim. gente nessa situação, né, Jorge? Ou agora, É. tô falando agora. Eu estava aqui, quando estava bloqueado, eu lembrei do Ronald Reagan e do George Bush, o pai, que ambos teve problemas mentais, né, antes. Um Alzheimer e o outro não era caracterizado Alzheimer, não, que jogou bombinha lá no quintal do pessoal lá. Tá? Aí a gente vê aí essas situações aí. Verdade. É muito interessante que a máquina, né, ela sempre se recupera, né? Isso é mais interessante. O negócio foi bem criado. O criador realmente para saber das nossas possibilidades, né? Você pode melhorar em breve. De acordo com o Divaldo, vai melhorar em breve, que ele vai desencarnar em breve, vai ficar bom. Né? Daqui da Terra. Mas aí vai ver as explicações aqui do lado. Essa encarnação. Isso que é profundo, né? Sumiu a sua voz aí. Voltou ou não? Voltou. Então é aqui mesmo o problema, tá? Mas ali É não. o seu fone. É. Né? O fone mesmo tá ruim. Tem que Fonezinho adquirir. novo. Eu comprei um telefone, agora eu venho sem fone, tá, gente? Já viu isso? E cada vez estão tirando alguma coisa. O da Um dia vai vir Cristina sem também veio bateria, sem fone. não é? Vai vir sem bateria, E né? esse fonezinho que a gente tem não serve no da Cristina, não. Ela, para continuar usando o fone, teve que comprar um adaptador. Esse aqui é o meu telefone que eu chamava de novo. Vocês podem não acreditar, isso aqui não foi queda. Sabe o que foi isso? Eu estava num lugar muito gelado, no ar-condicionado nesse verão, né? Isso foi 15 dias atrás. Saí para o carro pegando fogo no sol quente. De tarde eu notei que ele estava todo espatifado, o telefone. Eu achei que era a película de vidro que tinha fora. Tirei a película, não. Telefone comigo não tem jeito, hein? Ai, ai, ai. Bom, é isso aí, gente. Vou parar a gravação.